Este é mais um módulo de capacitação. Eu sou Isaac Costa Cardoso, estou aqui mais uma vez para trazer a vocês o módulo 3 de capacitação para fazendo discípulos em grupos pequenos saudáveis. Nós chamamos esses grupos pequenos de grupos missionais. E é por essa razão que nós estamos oferecendo a você mais um treinamento, com base naquilo que nós temos discutido no primeiro módulo e no segundo módulo, analisando a comunidade e os novos contatos. Dessa vez nós vamos aprender a fazer discípulos nesses pequenos grupos que nós estamos trabalhando, os grupos missionais. Nós vamos ter aqui nas nossas sessões 5 itens importantes. A continuidade do módulo 2. Segundo, a base bíblica para o discipulado. Terceiro, ferramentas de discipulado que podemos utilizar. Quarto, a base bíblica para grupos de plantação. Esses grupos pequenos de plantação que nós chamamos de grupos missionais. E quinto, ferramentas para o grupo de plantação. Um item importante que nós vamos discutir aqui no final é a nossa aplicação no plano de ação e metas. O objetivo geral. No final desse módulo, o participante será capaz de desenvolver conscientemente, inspirado pela Bíblia, um processo de discipulado em favor do novo cristão, através do estudo bíblico indutivo ou discipulado multiplicador. A ideia é apresentar alguns modelos que nós temos, o material sugerido pela rede de multiplicação e o nosso que temos disponibilizado para você em PDF, o discipulado integral. A dinâmica do material é a mesma utilizada nos módulos 1 e 2, anteriormente já comentados nos vídeos anteriores. O capacitador, as duplas, os grupos, individualmente e a exposição desse material para um grupo coletivo. Aí nós descobrimos que existem mais voluntários que podem ser adicionados como líderes em treinamento nesses grupos missionais. A nossa expectativa é que se realmente cresça esse trabalho em todas as igrejas, em nossa denominação e aonde você estiver estabelecendo um grupo missional. O segmento do módulo anterior, nós entendemos que da mesma forma como você fez anteriormente, você deve fazer o seu devocional, tá certo? Lembrando todas as vezes isso para você. Você deve começar nas suas reuniões, no seu pequeno grupo, seja um grupo de discipuladores, seja um grupo de multiplicadores ou capacitadores, você precisa reuni-los fazendo primeiro um devocional, contando testemunho de grupos do que está sendo desenvolvido na sua igreja, na sua comunidade e também no seu grupo. E assim, lá no grupo, você deve fazer da mesma forma, um devocional, um testemunho, um período de oração ou uma oração específica pelo grupo. E assim você vai, depois de ter feito isso, durante 4 semanas, lembre-se disso, todas as semanas você deve fazer no mínimo uma vez por semana em cada grupo, em cada local. Não fique muitos dias no mesmo lugar. Agora, se você perceber que as pessoas estão pedindo para você ir 2 vezes por semana, você vai então acrescentando mais um dia para você ter essa atividade de cuidado com essas pessoas dessa comunidade. Se você tem possibilidade também de ter 2 grupos e fazer isso, liderar sobre 2 grupos, eu sei que é um pouco mais difícil, mas se você optar por apenas cuidar de um grupo, é muito mais importante você fazer um trabalho de qualidade do que simplesmente você ficar sem tempo de cuidar de muitas pessoas. Então, conto com você, é uma questão de bom senso, você pensar sobre isso. Eu sei que a paixão é grande para poder alcançar essas pessoas, mas você precisa ter bom senso e saber que você precisa também ter um tempo com a sua família, com a sua igreja, com os seus amigos, e liberando um tempo especificamente para cuidar do grupo missional. Segundo, a base bíblica para o discipulado. No grupo 1, aqui nós vemos, como você está vendo nos slides aqui do lado, você pode perceber que os verbos estão no gerúndio. Em Mateus, no capítulo 28, do versículo 18 a 20,
ele diz: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, ide e façam discípulos, ou fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você observou, do versículo 18 até o 20, você vê 4 vezes a palavra todo ou toda. Isso fala de totalidade. Não há possibilidade da gente ensinar uma parte do Evangelho, mas todo o Evangelho. Não há possibilidade de você simplesmente parar de batizar, ou parar de ensinar, ou alcançar somente algumas nações. É para todas as nações serem alcançadas, porque toda a autoridade foi dada à igreja para cumprir a grande comissão. Nesses verbos, nós vemos também 2 verbos importantes. Vemos os verbos no gerúndio, indo. Na verdade, o original, nós encontramos o verbo indo, ao invés de ide. Todos pensam que essa palavra é imperativo, mas o imperativo aqui, o verbo no imperativo, como uma ordem direta que precisa ser cumprida, é fazei, indo, batizando, ensinando. Isso porque nós não podemos deixar de ir. Segundo, não podemos parar de batizar, precisamos continuar batizando. E terceiro, nós entendemos que o ensino tem que ser constante. O discipulado não é para batismo. Discipulado é a continuidade, é a vida inteira, que você deve discipular alguém para a vida inteira, ou para a própria vida, ou para liderar sobre outras pessoas. Você deve continuar discipulando. A ideia é que essas pessoas, como nós, que somos sempre discípulos, sempre estamos aprendendo, porque sempre estamos ouvindo, dispostos a ouvir algo que certamente vai nos ajudar na nossa própria vida a perseverar ou dar continuidade a uma vida cristã autêntica. Que verbos então estão no gerúndio? Todos os verbos aí terminados em NDA ou NDO. O que é verbo escrito em imperativo? São esses verbos terminados em ei, ai, er. Então, indo, fazendo ou fazei, indo, ide e fazei discípulo. Indo e fazei discípulo. E quantas vezes nós precisamos ir fazer discípulo? No grupo 2 nós entendemos que nós identificamos aqui 4 todos, né? Eu falei de 4 palavras que geram a totalidade, o poder, as nações, todo o poder, todas as nações, todas as coisas que eu ordenei todos os dias. Quem deve fazer isso? Nós que devemos cumprir isso, porque a autoridade está sobre nós, o poder está sobre nós. Nós precisamos alcançar todas as nações. O grupo 3 aqui, você pode olhar aí no slide aqui do lado, você pode perceber qual é a relação entre o termo discipulado com a palavra como compromisso, estilo de vida, autorreprodução. Qual é o objetivo do discipulado? É fazer com que essas coisas aconteçam, com que outras pessoas alcancem o conhecimento de Cristo. E o conhecimento de Cristo só é possível quando há ensino, quando há prática. Por isso o texto está falando de ensinar e de praticar. Fazei, ensine e pratique. Vá, faça alguma coisa. Não existe possibilidade de ensinar só na teoria sem ação nenhuma. Precisa prática. Todos esses verbos aqui mostram que precisa alguma ação. Uma ação contínua ou uma ação determinante. Grupo 4. Qual é a promessa descrita na passagem? Qual é, então, o destino dessa mensagem? Para quem foi destinada essa mensagem? Onde e quando essa promessa se torna realidade? Ela se torna realidade em todas as pessoas que praticam, em qualquer tempo. E quanto mais próximo você estiver da verdade, de cumprir a grande comissão, mais próximo você vai ver as promessas de Deus se cumprindo em sua vida. Enquanto você vai, Ele age. Enquanto você faz, Ele age.
enquanto você está obedecendo, Ele cumpre as suas promessas para com a sua vida. Ainda na base bíblica para o discipulado, nós precisamos conhecer a palavra e obedecê-la. Conhecer e obedecer a palavra. Conhecimento é muito importante. Em 1 de João, no capítulo 2, versículo 3, ele diz: se obedecemos os mandamentos de Deus, então é certo que o conhecemos. Se alguém diz eu conheço e não obedece os seus mandamentos, este é mentiroso e não há verdade nele. A verdade é que as pessoas precisam conhecer. Quem diz que conhece Deus e não o obedece, certamente não conhece Deus, porque é irresistível aquilo que Ele oferece para nós na sua palavra. Os seus mandamentos estão sempre acompanhados de grandes promessas. À medida que você conhece os seus mandamentos, sempre vem acompanhado com a promessa que se cumpre com base na sua obediência. 2. Compromisso. Nós vemos em Filipenses, no capítulo 2, um texto muito claro falando sobre compromisso. Esse compromisso, porque o contexto de Filipenses, no capítulo 2, dos versículos 1 em diante, ele fala justamente de uma situação em que Cristo deixa a sua glória e simplesmente se veste de servo, a humildade dele em obedecer. Mas nos versículos 10 e 11 ele diz: para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu e da terra e do mundo dos mortos se dobrem o joelho diante dele e confessem publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é um compromisso que todos vão ter que fazer, cumprir isso diante de Deus. Todo joelho deve se dobrar diante dele, porque ele tinha a natureza de ser Deus, mas não sentiu ficar-se igual a Deus, mas simplesmente ele veio, pelo contrário, ele abriu mão de tudo para nos ensinar a servir e nos ensinar a ser pessoas melhores no meio de uma corrupção, no meio de uma geração corrompida. Terceiro ponto que nós observamos, que se deve conhecer a palavra por causa do caráter. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vocês devem oferecer o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Sabe, ele fala de uma entrega total, integral a Deus, de um corpo vivo oferecido ao Senhor em sacrifício. Ele diz que isso é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que se manifesta em cada vida. Mas ele diz também que precisamos ter uma mente renovada e uma vida transformada. É preciso que isso aconteça. Nesse texto a gente entende que nós precisamos ter um caráter de Cristo, um caráter transformado pelo poder da sua palavra, uma entrega à sua verdade ou a aceitação à sua verdade em nossa vida pode nos conduzir muito melhor ao seu plano perfeito. E por último, a conduta. Em Filipenses ainda, no capítulo 2, versículo 12, eu ainda estou aqui com a Bíblia aberta, diz assim: portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram, sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais que eu não estou presente, na minha ausência. Parece-me que essa conduta não é uma conduta para agradar as pessoas que nos lideram ou que estão perto de nós. Discipulado gera o caráter de Cristo na vida de alguém e faz com que essa pessoa manifeste um caráter cristão, uma conduta cristã, mesmo não tendo ninguém conhecido por perto. Porque tem gente que só faz as coisas que são honestas, sinceras, legais, quando tem alguém perto. Quando essa pessoa não está perto, que o conhece, aí ele extrapola, faz tudo que ele quer, e às vezes isso ele pensa que Deus não está vendo essas coisas, ninguém está vendo, então Deus não está vendo. Então essa nossa conduta depende muito de um relacionamento com Deus. Ele diz até o versículo 18, vamos ler mais algum texto: façam tudo sem queixas, sem discussões,
para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más. Ele está falando que ao nosso redor nós temos pessoas más com quem nos relacionamos. Verdade, tem tanta gente com quem a gente trata todo dia. A gente precisa ter uma conduta cristã. Cuidado quando você estiver sozinho. Aí não seja aquela pessoa que quando tem alguém que te conhece, você faz as coisas corretas. Quando não tem ninguém, você faz o que é incorreto. Isso Deus não se agrada. Uma hora Ele pode te pegar, entendeu? E aí você vai sofrer as consequências. Então, o que falamos aqui de conhecimento, nesse item de baixo nós entendemos o que devemos saber na Bíblia, que nos conduzirá ao compromisso. Nós devemos conhecer primeiro a palavra para entender que temos um compromisso. O que devemos ter como compromisso? O senhorio de Jesus implica em quê? Em uma mudança de caráter, primeiramente. Que mudança nosso personagem enfrenta quando somos discípulos? Primeiro muda o nosso interior. Essa mudança não é de fora para dentro. Eu ouvi muitas vezes quando uma pessoa se decidia por Cristo: agora você não vai usar isso, você vai ser assim e assim, porque você vai se vestir de cristão. Mas não adianta, se você encontrar um mendigo, por exemplo, na rua, e você falar de Cristo, porque ele tem o mesmo valor que eu para você, ele tem o mesmo valor do sangue para Cristo, é o mesmo valor. Então você encontra um mendigo e leva para sua casa, corta o cabelo, tira a barba, limpa ele toma um banho, você dá uma roupa nova para ele, sapatos, e aí ele mudou? Não mudou, porque falta o coração. Porque a ideia não é torná-lo limpo fisicamente, é começar a transformar a sua vida de dentro para fora. Essa é uma mudança que só Deus pode fazer, mas é preciso que a pessoa seja ensinada, conheça, saiba qual vai ser o seu compromisso para que tenha uma mudança de caráter. E a conduta? Como é que é o comportamento do discípulo em relação a Deus, sua criação, seu próximo e para si mesmo? Olha, esse comportamento, esse relacionamento do dia a dia, porque discipulado ou cristianismo é construção de relacionamento. A gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas, a conviver com elas, independente da sua personalidade, do seu temperamento. Precisamos conviver com essas pessoas. O nosso primeiro, vamos dizer, a nossa primeira escola, onde nós aprendemos a conhecer as personalidades, é dentro da nossa casa. Porque todas as pessoas de uma família, nem todos têm o mesmo temperamento. Ou a maioria não tem. São temperamentos diferentes. E eles aprendem a lidar-se com aquelas pessoas e conviver com elas. Por que não aprendem a conviver no grupo social, fora da família, fora do círculo familiar? É possível que nós aprendamos. Então Jesus quis nos ensinar isso, porque ele chama 12 homens, e homens com temperamentos diferentes. Você vê que tinham homens que simplesmente você estava discipulando ele, mas ele ainda usava uma faca. Você sabe que você está discipulando uma pessoa desde o princípio e sabe que ele sempre vai trair o Evangelho, sempre ele vai trair o Cristo, sempre ele vai tentar vender e oferecer algo ou roubar alguma coisa para simplesmente cair naquela mesma situação da sua natureza. Então, Jesus não nos abandonou, mesmo sabendo das suas condições, de como eles eram, homens difíceis, mas dele tornou destes homens, dos 11 que permaneceram, dos 11 que simplesmente preferiram o sacrifício da sua vida em prol da vida de outras pessoas, do que se sacrificar a si mesmo, do que se suicidar, como fez Judas. Mas o Senhor Jesus os amou tanto, amou até o fim, entregando sua vida por eles. A maior prova de amor está aí, na vida de um Cristo que simplesmente os ama até o fim. E diz a eles: vocês devem fazer a mesma coisa. Então, na conduta, no seu comportamento em relação a Deus e em relação às outras pessoas, deve ser um relacionamento de amar a Deus, que isso é muito importante para a adoração. Nós vemos amar a Deus também numa maneira em que apresenta-se a palavra toda,
com todo o coração. É um amor integral com a alma, com o intelecto, com o corpo, com as forças, com tudo que você tem. E ele diz, e amar o próximo como a ti mesmo. E esse amar o próximo parece para alguns ser mais difícil, mas se você aprende a amar a si mesmo, será mais fácil você aprender a amar o próximo. Ainda na base bíblica para o discipulado, nós vemos uma rota, visão e características do discipulado. A gente pode subir os degraus aí. Primeiro, a fé. A fé é importante, é o nosso primeiro degrau. Sem fé não há arrependimento. E como é que a fé é gerada em nosso coração? Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé é gerada quando você ouve a palavra. Segunda coisa importante, ou segunda virtude, ou vou dizer qualidades do Espírito. A virtude, ela é poderosa para nos trazer paz. A grande virtude é a grande manifestação do poder do Espírito em nossa vida. No momento em que ouvimos a palavra de Deus e tendo nela crido, já houve um ato de fé porque nós cremos. Diz o texto em Efésios capítulo 1, versículo 13. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e o qual é o penhor, a garantia da nossa herança. A virtude está aí, o Espírito Santo em nós, ele nos sela, ele nos carimba, ele diz, você agora é propriedade de Deus. Conhecimento. A gente tem que aprender a conhecer as Escrituras. Se você não examinar as Escrituras, não é possível você conhecer as Escrituras. Você precisa conhecê-las. E hoje existem tantos aplicativos que você pode ouvir, pode ler, pode cantar a Bíblia. Há muitas possibilidades de você conhecer mais sobre a palavra de Deus. Lê a Bíblia em um ano, lê a Bíblia em 3 meses. Tem gente que é recordista por aí, que estão lendo a Bíblia em poucos meses. É possível, basta ter tempo para você poder ouvir e ler. Conhecimento não é só informações. Conhecimento é a prática daquilo que você ouve na teoria e você desenvolve isso na prática. Quando você faz isso, você obtém conhecimento. Então, conhecimento não é só ouvir, é praticar. Domínio próprio é um dos frutos, das qualidades do fruto do Espírito, melhor dizendo. Uma das qualidades do fruto do Espírito é o domínio próprio, ou seja, a temperança, ter autocontrole de suas emoções. Tem tantas pessoas que não têm controle de suas emoções e por causa disso enfrentam dificuldades, enfrentam tribulações, porque dizem que não conseguem mudar o seu temperamento. Mas se não conseguem mudar, como ninguém consegue, mas conseguem adicionar o que é produzido pelo Espírito. E dessas qualidades do fruto é o domínio próprio, é ter controle do temperamento. Paciência. Legal falar sobre paciência, né? Mas nem todos os discípulos, eles aprendem a ter paciência imediatamente. Os discípulos tiveram que aprender muitas lições na vida dele para entender o que era paciência. Paciência é sinônimo de perseverança. É você dar continuidade à sua caminhada sem desistir diante dos desafios ou obstáculos que estão diante de você. Aí você precisa ter paciência. E às vezes você é imediatista, quer um resultado rápido. Bem, o resultado no discipulado não é rápido. É um resultado como uma árvore que você planta. Tem o tempo, a estação de frutos. Ela cresce, depois ela toma mais proteínas na sua raiz, a fotossíntese produzida pelo sol, pelos raios ultravioletas, vão fortalecendo essa planta até ela crescer e chega um tempo em que ela consegue produzir frutos. Os seus primeiros frutos podem ser perfeitos ou não, depende do jeito que ela foi regada. A palavra de Deus é que nos rega. Nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo as folhagens não caem e nem secam com facilidade, e no tempo certo dará os seus frutos.
assim também é a paciência. E isso tem tempo para você esperar. A Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós não devemos nos gloriar somente quando as coisas vão bem, mas devemos nos gloriar também na tribulação, porque a tribulação produz a paciência. Já pensou aquele momento em que você recebe uma pressão externa na vida, que teu chefe, teu amigo, aquela pessoa quer te humilhar de alguma forma, que você é aquele cara que enche o balãozinho, né? Se tivesse o balão, eu ia mostrar aqui para vocês. Aí recebe tanta pressão do mundo. E essas pressões, você vai subindo 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus, e aí quanto mais você sobe, seja na vida profissional, seja na sua vida espiritual, seja na igreja, seja no trabalho do grupo missional, você vai crescendo e você começa a receber pressão para organizar mais, para cuidar mais dessas pessoas. Pois é, aí daí a pouco, se você não tomar mais fôlego, não buscar mais o Senhor, não buscar mais o conhecimento, você vai virar uma bola murcha. Porque o balão vai murchando, aquela pressão, aí vai soltando ar, você vai perdendo ar, vai perdendo a paciência. A paciência é o nosso ar, que nós não podemos perder, senão a gente perde a paciência, aí perdemos também o domínio próprio. Então, eu entendo que nesse texto nós aprendemos também sobre a piedade. Você ser piedoso é você oferecer, ser disponível para ajudar as outras pessoas. Outra coisa interessante, vamos subindo mais um degrau aqui, né? O afeto fraternal, o amor fraternal, o cuidado com as outras pessoas que estão ao seu redor. A fraternidade é muito importante. Nós precisamos levar a carga um dos outros, ajudá-los em todo o tempo. Há muitas referências bíblicas que falam sobre o amor fraternal. Mas existe um amor ágape, ele também o agapor, o cuidado de Deus conosco que nós devemos também ter em relação a Deus, o mesmo amor que se ama a Deus, o amor sobre todas as coisas, o amor sobre todas as virtudes, o amor sobre a própria fé e esperança. O maior deles, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13:13, mas o que permanece é a fé, a esperança e o amor. O maior deles é o amor. O nosso terceiro item agora é o OIA. Ferramentas para o discipulado, gente. O estudo indutivo, o estudo bíblico indutivo que nós queremos falar aqui, baseado em Lucas capítulo 15, do 1 ao 32, esses textos de Lucas 15 é muito importante você olhar a história bíblica, de como é apresentado as parábolas. Nós vemos a parábola em Lucas 15 de uma videira. Há uma comparação, uma figura de linguagem utilizada em que Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Certamente que não está falando de uma videira física e nem de um agricultor fisicamente, mas ele usou isso como tipos importantes para nos trazer uma lição. Em Lucas 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Aquele que estiver em mim e não der fruto, meu pai o corta. Então, e aquele que produz mais fruto ou frutos, o meu pai limpa, para que produza mais frutos ainda. Parece-me que existe um processo de crescimento, de multiplicação no texto de Lucas capítulo 15. Ele fala de uma videira que tem que produzir fruto, de alguém que está ligado à videira, um ramo que precisa produzir fruto, mas não somente fruto. Essas sementes precisam ser saudáveis para produzir mais frutos ainda. Um processo de multiplicação que lembra a parábola do semeador, que cresceu, a semente que caiu em terra fértil, cresceu de maneira até crescente, como diz o texto, 30, 60 e 100 por um. Certamente que no plano de Deus aqui em Lucas 15 tem a ver certamente com um processo de multiplicação. Verdade. Olha só, você pode notar que ele diz: olha, eu não vou chamar mais vocês de servos,
porque o servo só faz o que o seu Senhor manda. Eu vou chamar vocês de amigos. Sabe, o amigo está mais próximo, é mais íntimo, está mais entendendo o que o seu Senhor quer. Ele não é simplesmente um servo que só faz o que se manda. E quando se faz somente o que se manda, ainda é inútil, porque ele não consegue alcançar muito mais além. E você precisa ir além daquilo que você tem como expectativa. Você precisa ter uma expectativa muito mais além de suas metas. Por isso, nós estamos chamando a sua atenção. Olha, para você observar, para você interpretar e para você aplicar. Você pode olhar dessa forma, observando, interpretando e aplicando isso no dia a dia da sua vida e do seu grupo missional. Essa é uma das ferramentas para o discipulado que nós gostaríamos que você pusesse em prática isso. Observasse Lucas 15 em detalhes, até o versículo 32, do 1 ao 32, e você vai aprender excelentes lições para a sua vida de multiplicador. Ainda em ferramentas do discipulador, ou para o discipulado multiplicador. O item 1, nesse slide, mostra que você entra no reino, que você tem um encontro com Deus. O item 2 mostra que a pessoa precisa ser edificada, precisa ser orientada. O item 3, você já vai equipar essa pessoa que está sendo discipulada, equipando ela para quê? Para você enviá-la posteriormente. O item 5, nós já vemos uma pessoa consolidada, uma pessoa que já tem uma experiência no campo, uma pessoa que pode capacitar outros líderes, fazer desde o princípio, o primeiro ciclo já com outras pessoas, cumprindo a sua missão. No item 6 nós vemos a membresia do corpo de Cristo. Já são pessoas que já se batizaram, já é uma igreja quase que organizada, porque no item 7 ela já é uma igreja madura, uma igreja que simplesmente já tem maturidade. E se ela tem maturidade, ela também tem um ministério, ela já tem líderes ministeriais que podem trabalhar com ela no desenvolvimento integral. Grupos de plantação. Você precisa formar grupos com os seus capacitadores, com os seus multiplicadores. Você que é estadual, por exemplo, precisa reunir os seus capacitadores e fazer com que eles estejam junto com vocês. Essa palavra especificamente para os capacitadores. Precisam ter grupos de capacitadores para ministrar sobre a vida deles, dar a eles capacitação para desenvolver melhor. Os materiais da escola de multiplicação, da escola de plantação e multiplicação, que a gente chama de CEPEX, você vai adquiri-los com o diretor regional. Mantenha esse contato, diretor estadual, mantendo contato com os diretores regionais e assim por diante, para que nós possamos fortalecer a estrutura do CEPEX em todo o país. E esses grupos de multiplicadores, é importante que aconteça isso. Você, capacitador, precisa se reunir com os seus líderes, os líderes dos grupos missionais. O capacitador pode ser um distrital ou não, ou pode ser o pastor de uma igreja que se reúne com os líderes de grupos missionais e é o mentor deles, é aquele que está acompanhando eles, que está fazendo um acompanhamento de perto. Precisa ter esses grupos. Qual o objetivo disso? Ao finalizar esse módulo, o participante vai ter a capacidade de desenvolver um grupo pequeno de plantação, verdade, valorizando o relacionamento humano, as redes de grupo de plantio. Segundo essa etapa do processo, nós podemos perceber que os grupos de evangelização e discipulado multiplicador estão andando junto todo o tempo. Tem que ter um grupo de evangelismo urbano ou rural, em qualquer área específica. Esses grupos podem visitar várias casas, mas não devem, são chamados de grupos evangelizadores, não devem
fazer vários grupos. Um líder não pode ter vários grupos de plantação, porque sobrecarrega o seu trabalho. Ele precisa ter grupos evangelizadores, e assim vão conectando pessoas daquela comunidade e levando-os para o grupo aonde ele está plantando uma igreja, aquele grupo missional. Porque para a igreja ser uma igreja missionária, como disse meu querido pastor Almir, ela precisa primeiro ser uma igreja missional para ser uma igreja missionária. Muito inteligente a sua expressão. E por essa razão eu cito aqui essas palavras que eu acho interessante, que muitos cristãos não estão entendendo ainda o que é ser uma igreja missionária, porque querem ser primeiro missionário sem antes ser missional, sem antes cuidar da sua própria comunidade a partir da sua família. Plante uma igreja nova, mas com um novo conceito de igreja, com base no Novo Testamento, com base na palavra que nós temos disponível em nossas mãos, com base no próprio Evangelho. Base bíblica para os grupos de plantação. O estudo bíblico indutivo de Atos capítulo 5, versículo 42, interessante que eu estava olhando o texto de Filipenses e eu fui observar aqui a minha Bíblia, em Atos 5,42, tem tudo a ver com observar, interpretar e aplicar. Olha só, é o OE, né? 5,42, diz o texto. Esse é um caso em que as pessoas estavam vendendo suas propriedades e compartilhando com a igreja que estava em pleno crescimento. E Deus realizou alguns milagres extraordinários naquela época. E todos os dias, no pátio do templo, e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e a anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Sabe, tanto no pátio do templo, quanto de casa em casa, eles estavam ativamente envolvidos com o trabalho. Observar, interpretar e aplicar. Todo o tempo é preciso que você faça isso nas casas. Lembre-se, grupo de evangelismo pode fazer as pesquisas nas casas, pode usar sua metodologia, aquilo que você tem como ferramenta. Mas os grupos missionais precisa ser num lugar fixo, onde você pode cuidar daquela comunidade ali, numa casa que seja oferecida por alguém da comunidade, tá certo? Não precisa ser no salão especificamente, porque tem gente que intencionalmente já quer logo abrir um salão. Espera, tem paciência. Deixa as pessoas sentirem a necessidade de ter um lugar onde se reúnam com a sua coletividade. Enquanto isso, elas querem construir, consolidar esses relacionamentos. O que nós vemos aqui na base bíblica para os grupos de plantação, trata-se especificamente de um edifício à comunidade. Lucas capítulo 6, versículo 13, nós vemos uma referência interessante que nós vamos ler para que você possa acompanhar de maneira clara o que está sendo mostrado para você. Os grupos pequenos não é uma invenção nossa, também não é a invenção dos nossos líderes. É algo que Jesus se preocupou logo desde o início. Lucas, capítulo 6, versículos 13 a 16. Diz o texto. Lucas 6, do 13 ao 16. Vamos ler? Diz assim. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. E o texto diz que foi o traidor. A verdade é, em Marcos capítulo 5, 37, nós vemos um grupo também, esse grupo pequeno de 12 homens, né, escolhidos por Jesus entre os discípulos. Você vê que tinham discípulos aí. Possivelmente, nós vemos que haviam mais
do que 70 pessoas que seguiam Jesus de perto, já nesta época. Então, Atos 2,46, nós vemos a igreja promovendo a comunhão, a fraternidade, do versículo 2, do versículo 42 a 47, Atos 2, 42 a 47, nós vemos aí como a igreja se torna uma igreja edificada, de um edifício até a comunidade. Ela começa a ampliar para fora, para alcançar a sua comunidade. Uma casa reunida em que as pessoas estão numa casa que alcançam a sua comunidade, promovendo comunhão e fraternidade. Em Marcos, no capítulo 2, do 1 ao 9, e Lucas 10, do versículo 38 a 42, nós vemos Jesus focando os lares para a prática do ensino. Principalmente em Marcos 2, de 1 a 9, ele ensina nos lares, a partir da casa de Pedro em Cafarnaum, ele começa a ministrar ali naquela casa curas, uma boa palavra, instrução para aquelas pessoas que chegavam até ali. E também em Lucas capítulo 10, depois da missão dos 70, eles voltaram e eles se depararam com vários milagres que aconteciam nas casas enquanto eles foram. Então o fato é que eles trouxeram testemunhos e mais gente cadastradas para participar desse grande reino, porque a quantidade de lares que o receberam, que quantidade de milagres que eles também tiveram a oportunidade de ver acontecer nessas casas, trouxeram a eles muita experiência. E por causa disso, Jesus focou os lares como local de ensino. Em Mateus capítulo 26, versículo 18, ele deixou então os edifícios e passou a ir aos lugares públicos. No Mateus 26, 18, Jesus vai até a grande Jerusalém. Quando ele se depara com uma multidão, ele começa a pregar para multidões. Em Mateus, no capítulo 5, até o 7, ele está num monte com uma grande multidão. E você vê vários exemplos de Jesus pregando para as massas e multiplicando pães e alimentando o povo, as pessoas que estavam ali, sedentas de ouvir a palavra. Uma multidão que precisava ser liberta, curada, resgatada pelo poder da palavra do Senhor. Ele deixou os edifícios para os lugares públicos. É isso que a gente precisa fazer. O nosso edifício, a nossa casa, a casa onde começamos os grupos missionais, é a nossa primeira igreja, é a nossa primeira comunidade. Depois nós ampliamos para lugares públicos, onde seja acessível a todas as pessoas, que aí nós teremos uma equipe preparada para receber essas pessoas no meio da comunidade. O quarto item que nós vamos comentar é a base bíblica para os grupos de plantação. Tipos e propósito do grupo de plantação. Primeiro grupo que nós falamos é o grupo de evangelização. É onde as pessoas que aceitaram Cristo iniciaram o estudo do Evangelho. Sabe, esses grupos de evangelização é que na realidade você apresenta o plano de salvação para essas pessoas e elas, 3 meses depois, já podem descer as águas, já podem se batizar. E os grupos de discipulado? Os grupos de discipulado são convertidos que seguem o processo para transformar-se em discípulos comprometidos. Consolidação. Você está trabalhando agora com consolidação. Seriam mais 3 meses. Você tem um acompanhamento de 6 meses com essas pessoas que se converteram. Então essas pessoas estão sendo consolidadas, aí transformando-se em discípulos comprometidos. O terceiro grupo é o grupo de discipulado multiplicador, que nós chamamos de grupo missional. São discípulos comprometidos com a membresia, com a igreja, com a denominação, que já conhece a história de sua igreja. No discipulado integral a gente informa isso. No primeiro módulo a gente já ensina o que é a igreja, por que a necessidade de participar de uma igreja.
para que todos entendam que esses grupos de discipulado multiplicadores ou grupos missionais, eles são comprometidos com a membresia, são comprometidos com a sua denominação, são comprometidos com a igreja e com Jesus. Decidem isso conscientemente, de se multiplicar em novos grupos de evangelização e discipulado, como os grupos anteriores, ok? Esses aí chegam a 1 ano, eles já são um grupo missional, que desenvolve, que já tem uma ata de nascimento, que já estão prosperando e se multiplicando em novos grupos de evangelização e discipulado. Quinto, as ferramentas para grupos de plantação. No estudo bíblico indutivo de Atos 2, 37 a 47, nós nos deparamos com grandes milagres acontecendo, mas de uma igreja que simplesmente perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. São 4 pilares importantes de uma igreja de impacto, uma igreja multiplicadora, de uma igreja bíblica, de uma igreja transformadora, de uma igreja simples e multiplicadora. É uma igreja que se baseia na doutrina bíblica, na doutrina dos apóstolos. Então ela é uma igreja bíblica. Ela é uma igreja bíblica porque compartilha o evangelho como ele é, de maneira clara e simples. Ela é uma igreja também missional, porque se reúne a partir da sua própria família, nos grupos familiares. Ela é uma igreja missional. Antes de ser igreja missionária, ela é uma igreja missional, porque ela alcança primeiro o seu grupo mais próximo, os seus vizinhos, os seus amigos, e assim com o seu círculo de influência, ela vai alcançando esses grupos. E a Bíblia ainda diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que são grupos missionais, no partir do pão. É uma igreja transformadora, porque é uma igreja que se preocupa em alcançar a sua comunidade e transformar essas pessoas de uma maneira social e espiritual. É uma igreja que partilha daquilo que tem. Essa igreja é uma igreja transformadora. E uma igreja simples e multiplicadora, e que permaneciam nas orações, e em toda a alma havia temor, e cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. De casa em casa eles participavam disso. Esse é um trabalho missiológico, antropológico também, porque se conhece a comunidade pela sua cultura, pelos seus prazeres, pelo seu estilo de vida, pela sua maneira de ser, pela sua história, e assim vão aprendendo a conhecer a comunidade e transmitindo a elas uma mensagem poderosa do Evangelho. E o OIA, lembra do OIA? Observar, interpretar e aplicar. Gostaria que você interpretasse, observasse bem o texto de Atos 2, 37 a 47, e que você interpretasse isto. Como você vai observar? O grupo 1, você observa. O grupo 2, você faz o discipulado. Você interpreta e faz com que as pessoas entendam, através do conhecimento que você tem adquirido, ou observando a palavra, você agora está interpretando, fazendo com que seu grupo de discipulado pratique isso. E você aplica no grupo missiológico ou grupo missional, onde esse grupo que está estudando sua comunidade está aplicando esse conhecimento no meio das pessoas que nunca ouviram falar realmente do Evangelho. É uma forma simples de você ser igreja simples e multiplicadora. Eu gostaria que você fizesse uma agenda. Faz parte da sua ferramenta. Ferramenta de grupo de plantação é você ter uma agenda, porque você precisa reunir-se com seus líderes e ensiná-los a fazer isso. Então, o exemplo de uma agenda de um pequeno grupo, por exemplo, de uma reunião. Geralmente você faz perguntas de quebra-gelo, né? Tem perguntas que você faz sobre a vida da pessoa, sobre sua família, sobre seu ministério, sobre sua personalidade, sobre sua chamada, enfim. Diante de diversas questões que eles podem enfrentar na vida, você pode fazer algumas perguntas.
Depois você ora inicialmente. É 15 segundos, uma oração rápida. Não é uma vigília ainda. Não é a busca do poder de Deus. E cuidado quando você estiver num grupo pequeno, você não dizer aquelas palavras, o fogo vai cair, o chão vai tremer, não é? Deus vai abalar esse lugar. Presta atenção, você está no meio de um grupo de pessoas que não conhecem essas expressões. Entende isso? Então, uma oração bem simples, de 15 segundos, uma música ou várias músicas, contanto que você ocupe somente 10 minutos nesse grupo missional, cantando com músicas. Aí você vem com um estudo bíblico, um discipulado integral ou material que você utiliza. Você não é obrigado a usar o discipulado integral. Use os materiais também que estão disponíveis na rede de multiplicação. Nós temos discipulados oferecidos, claro, que estão em espanhol. Você precisa traduzir, entra no site da rede de multiplicação e você entrando no site da rede, você pode baixar o discipulado e traduza ele para os seus alunos. Oração e intercessão. O momento da decisão, dê oportunidade às pessoas. Diga, agora que você ouviu a mensagem, é hora da decisão. Você tem que se decidir sobre o que você ouviu nessa noite. Você aceita, você recebe a palavra dessa noite. Se as pessoas disserem sim, faça a oração de confissão com elas. Ore Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Ore com elas. Olha, a palavra está perto de você, a palavra está na sua boca, desceu para o seu coração. Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você crê que Ele está vivo e intercede por você? Oração simples. E ore por essa pessoa, interceda por ela para que ela tenha uma vida plena de aceitação a Cristo e ao seu Evangelho. Bem, estamos chegando ao final desse módulo. Eu espero que você tenha aproveitado o máximo. Qualquer dúvida que você tenha, procure o seu capacitador ou o seu diretor estadual, para que você possa obter mais respostas sobre esse módulo, ou alguma dúvida que você tenha tido. Se na nossa fala você entendeu de uma outra forma, tire suas dúvidas, que eu tenho certeza que será bem esclarecido pelos capacitadores e pelos diretores estaduais. A aplicação e o plano de ação e metas. Bem, você deve formar um grupo de plantio, um grupo missional com no mínimo 3 membros. E esses membros, incluindo você, pode ser sua esposa, seu esposo, pode ser o filho. Comece na sua família. Lembre-se que o seu primeiro círculo de influência é a sua família. 2. Você deve desenvolver 2 lições de método indutível em fé e em virtude, de acordo com a escada de Peter. Compartilhe com os novos crentes do seu grupo de plantio, do seu grupo missional, o anexo 1, que nós refletimos sobre a escada de Peter. É importante que você dê uma olhada. A escada de Peter é a escada de Pedro, né? E você precisa entender que há essa mudança, como aconteceu na vida de Pedro, pode acontecer na sua vida, na vida dos seus discípulos. Escreva uma agenda para desenvolvimento do seu grupo, tá certo? Juntamente com os tópicos de estudo indutivo, e mantenha contato com no mínimo 10 pessoas. Pegue uma lista na sua agenda, faça uma relação de nomes de 10 amigos ou parentes seus que você precisa alcançar e convide-os para estar contigo no grupo missional. Prepare o relatório do ABC, tá certo? Para o próximo módulo, você precisa preparar o seu relatório agora, já que você foi capacitado com esse terceiro módulo. Prepare o seu relatório, porque à medida em que nós estamos conversando com você, nós estamos aqui para dizer a você o quanto Deus tem te feito competente para dirigir esse grupo e trabalhar para o seu reino e no seu reino, ao lado do Senhor. Deus abençoe. Vamos ver se eu ainda tenho mais alguma coisa aqui. Bem, no módulo 4, nós vamos falar sobre novos contatos e conversões, tá certo? No final do estudo desse módulo,
o participante vai ser capaz de gerar, claro, grupos de plantação e discipulado. Vamos ver o resumo do módulo 3 aqui, só para concluir, tá bom? 3 partes: a habilidade. Primeiro ponto, a setinha aí já mostra para você a habilidade. Que habilidade nós aprendemos no módulo 3? Nós aprendemos a discipular em grupos de plantação. A ferramenta que nós vamos usar, o método indutivo. 2, o discipulado multiplicador. E formar uma agência, ou melhor, uma agenda do grupo de plantação. Terceiro, nós vamos fazer com que essa tarefa seja realizada. Vamos lá. Formar um grupo de plantação com no mínimo 3 membros. Lembre-se disso. 3 membros. Não precisa ser muito grande. Você precisa de 3. Um deles você vai treinar para ser o seu líder em treinamento. Faça uma agenda do grupo pequeno e também do grupo de plantação. Faça uma agenda desse pequeno grupo de plantação e você vai ter tudo adicionado para que você não enfrente dificuldades em honrar os seus compromissos com o grupo pequeno. Se você deixar de participar no grupo pequeno, deixar de visitá-lo, deixar de reuni-los, não vai acontecer um resultado promissor. Jesus fala sobre isso na parábola do semeador, que semear em lugar ocupado pode até crescer, pode até produzir frutos, mas os frutos serão imperfeitos. Então desocupe a área, limpe, tire os espinhos e semeie a boa semente. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo módulo.